pessoal, voltamos já agora no ano de 2023 com novos podcasts para vocês, com novos assuntos, novos temas, não novos entrevistadores nem sempre, porque hoje já tem uma entrevistada aqui que já veio aqui com a gente, a Cíntia. E primeiro eu queria desejar a vocês um ótimo 2023, né, com muita paz, muita harmonia para todos. A Tasso deseja a todos vocês um 2023 com muita esperança e muito amor, principalmente, e saúde, né, que sem isso a gente não é ninguém, né, gente? Bem, queria também pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, né? Nosso YouTube, Instagram, nosso Facebook, né? Nosso TikTok, a gente está em todas as redes sociais aí, Spotify também, e agora também a gente está na SDP TV, né? Aí com o programa, toda segunda-feira de 7h30 às 8 horas da manhã, com o nosso podcast lá, tratando de diversos assuntos para você, né? Que está aí sempre nos ouvindo e nos assistindo. Então, hoje a gente está aqui de volta com a Cíntia. Cíntia, é um prazer ter você aqui com a gente de novo, tá? Muito obrigada por você aceitar o convite e por você dar o retorno do assunto que você falou que ia, né? Na realidade, trazer pra gente. Então, a Cíntia vai falar hoje, gente, sobre imigração de profissionais qualificados. Como a gente já conhece a Cíntia, mas para quem não conhece, vou falar um pouquinho dela novamente. A Cíntia trabalhou mais de 20 anos em multinacionais da indústrias farmacêuticas, né? Hoje ela é empreendedora. Ela é uma HUD, na CrossFit Sítios, né? Também é mentora e palestrante sobre brand pessoal e corporativo, que foi o tema do nosso podcast passado. Inclusive, Cíntia, esse tema deu muito o que falar em várias redes sociais, tá? E ela é comercial Affairs, na G4U, né, Immigration. Isso. Então, Cíntia, obrigada mais uma vez, né? Seja bem-vinda ao podcast da Tasso, né? E aí a gente fica muito feliz de te receber com um tema que a gente estava conversando agora há pouco, muito atual, né? E aí, vou deixar você fazer as suas considerações finais, mas já queria começar com uma pergunta, né? Tem mercado para brasileiro nos Estados Unidos? Se sim, que é a área que você está trabalhando, quais mercados, né? Porque a gente ouve muito falar que o brasileiro se dá muito bem em tecnologia fora do país, né? Então, é verdadeiro isso? Como é que está essa visão hoje aí para os Estados Unidos para a gente poder trabalhar lá? Isso. Bom, primeiramente, né, é um prazer estar aqui novamente, né, eu agradeço o convite e realmente retomando esse assunto que eu acabei iniciando ele na entrevista anterior, né. Então, vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta, que é a pergunta hoje mais importante, né, para que a gente possa ter esse ponto de partida para falar sobre a imigração. Por que profissionais brasileiros tomariam a decisão de se mudar para os Estados Unidos, né? Existe um mercado gigantesco hoje nos Estados Unidos, esperando brasileiros qualificados lá. Por que isso acontece, né? Porque a gente imagina que, poxa, mas os Estados Unidos é uma economia tão forte, né? Tem tantas universidades, tanto acesso a conhecimento, né? Como assim eles precisam de brasileiros, né, atuando no país? O que acontece é que a economia americana é uma economia que a gente aqui no Brasil não tem nem noção de como é o tamanho, né, desse movimento da economia americana. Então, a cada dia surgem milhares de novas empresas, milhares de novos negócios, e existe sim uma falta, né, uma escassez de mão de obra qualificada nos Estados Unidos, até por conta de culturalmente ser um pouco diferente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem muitas faculdades, né, faculdades particulares, faculdades públicas e assim, né, um número infinito. Então, e aqui no Brasil a gente sabe que para a gente conseguir uma carreira promissora, a gente precisa obrigatoriamente primeiro passar numa faculdade, ter uma faculdade que é o básico, uma graduação, né? E aí depois outros cursos, pós-graduação e por aí vai. Nos Estados Unidos existe culturalmente, nem todos os americanos vão para a faculdade, porque lá o poder de compra para uma pessoa que tem um nível de escolaridade não tão alto acaba sendo muito grande. Então as pessoas conseguem ter uma vida muito confortável sem ter a necessidade, de repente, de ter profissões que precisam de graduação ficam abertas. Exatamente. Então esse é um dos pontos. É claro que existem universidades fantásticas, maravilhosas, que são referências no mundo inteiro e que existem americanos super, hiper qualificados lá, mas em termos de número, de quantitativos, eles precisam de mais. Então, por isso que o mercado está muito aberto. E aí você me perguntou sobre quais as áreas, né, que precisam de mais profissionais. Com a pandemia, houve se escancarou uma necessidade básica que eles têm, que são profissionais de saúde, por exemplo. Desde médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas. Então, percebeu-se que realmente o número de profissionais ligados à saúde, profissionais de saúde de todas essas áreas, realmente não supre a população americana.
Inclusive os dentistas, é uma curiosidade que eu venho trazer também, que são os dentistas brasileiros. Que esse tratamento dentário lá é caríssimo. Sim, sim. E a saúde lá também é muito cara, né? Porque não tem um sistema público como nós temos, assim, do jeito que nós temos, sim, né? Mas os profissionais que saem daqui do Brasil e que vão para lá, eles são muito valorizados. Então, você vai para lá, o profissional vai para lá ganhando em dólar e ganhando muito bem, né? E sendo valorizado pelo trabalho. Inclusive, assim, existem alguns detalhes técnicos, né? Que precisa de validação do diploma para algumas profissões, como médico, na minha dentista. área precisa, assim, a gente tem que fazer uma prova lá chamada ACPA para poder trabalhar lá em contabilidade. Exatamente, existem alguns ajustes a serem feitos. Mas se você pensar, se você quer realmente isso para sua família e morar permanente nos Estados Unidos, se você for pensar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a 5 anos, seus filhos, o investimento que você faz nessa transição, né, investimento financeiro e de estudo, acaba compensando muito no futuro. Eu tenho amigos que os filhos estão estudando lá e não querem voltar mais, já estão trabalhando. Já até tem uma que os dois estão lá e um já até casou agora, recente, com uma americana, porque não tem pretensão nenhuma de voltar. Já está advogando lá, o outro está fazendo engenharia. Ótimo. Então, estudando em universidades e com bolsa de mais de 80%, que ótimo. É difícil, né? Vocês estudaram muito, se dedicaram. Por que eu te perguntei da mão de obra? Porque normalmente a gente ouvia muito dizer, o pessoal sai daqui para ser faxineiro, jardineiro. Isso. Por isso que eu te perguntei, porque você falou profissionais qualificados. Não Sim. desmerecendo as profissões que não precisam de qualificação técnica, que tem uma academia mais robusta envolvida. Mas era o que a gente tinha um perfil. Exatamente, né, que isso mudou muito. Então, mudou, né? E Cíntia, precisa de um planejamento para isso. Você começou a falar aí, na realidade, que a família ela vai se planejar para daqui a 5, 10 anos. Esse planejamento migratório, como que ele funciona? Como que hoje as pessoas podem trabalhar esse planejamento migratório para ter esse espaço né, no mercado americano? Isso. Só completando a informação anterior, eu me concentrei muito falando sobre profissionais de saúde, porque é um mercado realmente assim, é o mais notório hoje, o que eles precisam de carência mais forte. Mas hoje, a área de engenharia, a área de financeira, a área de tecnologia, a área de marketing também, a área de direito. Então, assim, diversas áreas existe essa demanda aberta, né, de vagas para absorver profissionais brasileiros. Então, não é só técnicos de TI, engenharia, saúde, que a gente fica ali achando que essas são realmente o que eles têm mais carência. Mas hoje a imigração está aberta para todas as áreas, porque existem realmente vagas, tá? E a questão do planejamento migratório, como você começou a falar, depende muito de qual visto que você vai aplicar. Porque para que a gente vá trabalhar nos Estados Unidos, para que a gente consiga essa permissão de trabalho e essa permissão de residência permanente nos Estados Unidos, a gente precisa que é o tão sonhado Green Card. Né, que hoje, até mais uma curiosidade, assim, é o documento mais cobiçado do mundo inteiro. Né, assim, quantas pessoas que almejam esse documento. Né, que é a permissão de residência permanente nos Estados Unidos. Então, para isso, hoje existem vários vistos imigratórios para que você possa, e cada um deles vai se encaixar no perfil profissional ou acadêmico daquele determinado profissional, porque hoje, antigamente se pensava assim, eu vou conseguir meu green card só se eu tiver um casamento com um americano ou uma americana, ou se eu não nasci de pai e mãe americano, né, o que eu posso fazer, né, e sempre existiram os vistos de trabalho que permitiam isso. Mas muitos deles, isso mudou um pouquinho de 2016 para cá, muitos deles eram, você precisava de ter um patrocinador, ou quer dizer, uma empresa americana que te fizesse uma oferta de emprego prévia, dizendo, olha, venha que eu, né, vou ser seu sponsor. Então, tinha essa... Vou me responsabilizar por você aqui, né? Exatamente, vou aplicar o seu visto imigratório, vamos fazer juntos, mais ou menos assim. Isso continua existindo, é um tipo de visto, né, de trabalho, mas hoje a grande novidade é que você pode fazer o seu planejamento imigratório você mesmo sendo patrocinador do seu próprio Green Card. Sem você ter já um trabalho lá em vista, sem você ter fechado um trabalho.
Isso, e sem ter a necessidade de uma empresa Patrocinando patrocinando, sendo o seu sponsor. Então, você pode muito bem aplicar de acordo com a sua jornada acadêmica e baseada também na sua jornada de trabalho, de como é a sua vida profissional. Então, existe hoje um visto que é o EB2NW, que é um visto que para profissionais que têm pelo menos uma graduação, está bem posicionado no mercado há mais de 5 anos, ou tem um curso técnico, mas tem mais de 10 anos no mercado, e está posicionado no mercado, que eu quero dizer assim, na sua área de atuação, você é um profissional que se destaca, você fez vários cursos de especialização, recebeu alguns tipos de reconhecimento, pode ser que você seja elegível para o EB2NW. Ele é consultor e ele hoje foi morar nos Estados Unidos, né? Acho que durante a pandemia ele decidiu, levou a família, ele mora em Orlando e ele é consultor da área financeira. Sim. Ele trabalha com valuation, né? Com essa parte toda de valor de empresa. E ele tá lá já tem, acho que uns 2 anos e pouquinho, né? Pois é. Ele já se estabeleceu lá e é um exemplo, assim, eu conheço algumas pessoas, né? Muitas pessoas se perguntam também, Cíntia, porque a gente falou de imigração de profissionais, né? Como é que é o impacto na vida pessoal dessas pessoas? Por quê? Porque como você lida com isso no seu dia a dia, também a pessoa está preparada para isso, porque é uma mudança bem drástica de vida, então de repente você, pelo que eu já entendi, você precisa de um planejamento, até para escolher por onde você vai seguir o caminho, né? E aí você trabalha com isso, qual tipo de visto você vai, se você já vai com uma qualificação, com uma empregabilidade lá certa, ou com uma vaga correta ou não. E aí passando essa parte, né? Aí vem aquele momento, porque você vai sair de uma situação que você está confortável, em todos os sentidos, para uma situação sem conforto nenhum, mas com uma esperança muito grande de você se dar bem financeiramente, profissionalmente, ser valorizado como profissional. Você tem, das pessoas que você está auxiliando, conhecimento ou acesso de como elas se deram emocionalmente depois, como que elas se tornaram depois disso, elas estão felizes, se não estão, se foi um aspecto positivo ou negativo, ou isso é muito, assim, incerto, depende muito da pessoa, do cargo. Como é que tá isso, assim, hoje? Porque, de repente, é um sonho tão grande, né? E aí eu me pergunto, se as pessoas vão, né? Será que elas foram tão felizes? Exatamente, Então, isso é uma pergunta muito, assim, subjetiva, porque depende muito, primeiro, assim, da vontade, qual o objetivo daquela pessoa com a imigração, ou, assim, e como a família também está nisso. Porque às vezes é um membro da família que quer. Não, eu quero e minha família tem que vir junto comigo. E aí realmente... Vai obrigar todo mundo aí, né? Exatamente. Então, nesse caso, assim, é importante que a família toda... É uma decisão familiar. Eu sempre falo com meus clientes, compra ideia. Porque realmente vocês vão mudar de país, né? E aí é uma decisão realmente que todos têm que estar... É claro que às vezes existem algumas barreiras, assim, um filho adolescente que está naquela fase meio assim, como é que eu vou levar meu filho, aquela fase... Mas, assim, o pai e a mãe, no caso, falando de uma família, tipo, teoricamente tradicional, assim, o pai ou a mãe, que tem filhos em idade escolar e tal. Então tem que ser uma decisão realmente familiar, porque a gente não está pensando só daqui a 1 ano, 2 anos, a gente está pensando de residência permanente. Então, realmente, é o futuro dos filhos. E quando eu falei na motivação, que isso é muito importante, porque assim, se você está indo só querendo ganhar dinheiro, você está querendo só melhorar a sua vida financeiramente, tem pessoas que têm uma vida, como você falou, muito confortável, mas existem outros motivadores. Não, eu quero que meus filhos pequenos, por exemplo, segurança, que os meus filhos, por exemplo, no meu caso, eu tenho 2 filhos pequenos, 2 gêmeos, e tenho um de 20 anos, e meu mais velho vai ficar aqui no Brasil, porque eu também sou cliente, né, da D4U, e também estou no meu planejamento migratório. Então, assim, é um planejamento familiar que eu penso muito nos meus meninos pequenos. Eu falo, qual é o futuro que eu quero dar para eles? Por mais que aqui a gente tenha uma vida muito boa, a gente tá tudo ok, mas eu quero mais para eles, né? Eu quero que eles vivam uma cultura, né, para eles diferente, que eles tenham mais poder de escolha, sabe? Então, assim, é muito subjetivo. Até porque eles podem ir e voltar, né? Podem ir e voltar, pode passar um tempo aqui e voltar. Depois que você tem o Green Card, tem um limite de tempo, né? Porque você precisa residir nos Estados Unidos. Mas você pode vir ao Brasil, ir e vir quantas vezes quiser. Então, não é uma ruptura de laço. Não é como antigamente, ou como as pessoas vão, ilegal. A pessoa saía e não voltava nunca mais, porque tinha medo de não conseguir voltar para lá de novo. Exatamente. Mas se você faz um planejamento imigratório dessa maneira que eu estou te falando, como, por exemplo, esse visto EB2NW, que é um visto que na aprovação te leva automaticamente para o Green Card, e ele também é extensível ao cônjuge
e aos filhos até 21 anos de idade. Então, você vai com a família. Eles também têm direito ao green card. E também, esse planejamento migratório, ele passa por essa questão dos filhos, porque eu entendo que a educação no Brasil ela é muito diferente do resto do mundo, do primeiro mundo. Porque, na realidade, a gente quer muito investir aqui na graduação e a base a gente deixa muito ruim. E os Estados Unidos ele é o inverso, né? Ele investe na base e você escolhe depois. Tanto que os primeiros anos da academia norte-americana, vamos dizer assim, no estilo da graduação, né, do ensino médio é igual. Então, dali é que você parte para escolher o que você quer. E, ao contrário daqui, ela é particular. Né? Para trás é que é público e o para frente é particular. Te dá toda a base, depois você... Exatamente, depois você se vira. Eu te dou a base, sua condição de trabalho. Como é que funciona isso? Eu não sei se vocês têm isso lá, em termos de empresa. Porque eu tenho clientes, por exemplo, que já quiseram ir para lá e abrir um negócio lá. Sim. Que estão bem aqui, mas falam, cara, eu desejo, o meu sonho abrir um negócio nos Estados Unidos, porque eu quero que meus filhos sejam criados lá. Né? E aí a gente começa a buscar coisa para esse cliente, que ele tem que abrir capital de não sei... Vocês também lidam com isso lá? Tem muita procura disso? Tem muita procura. E, inclusive, é muito importante você ter tocado nesse assunto, porque é uma confusão muito... Porque a gente confunde um pouco, quando a gente fala em abrir uma empresa, a gente já se liga no visto de investidor. Sim. Que é um tipo de visto que existe, que continua existindo, que é adequado para um grupo de pessoas, mas que você pode tornar isso muito mais fácil. Eu estou falando muito nesse visto, EB2NW, essa sigla, deixa eu explicar um pouquinho por que eu estou falando dele. Porque é exatamente esse tipo de visto migratório que dá a chance de profissionais qualificados, como a gente está falando aí, que tem, no mínimo, a graduação ou curso técnico e mais alguns anos de experiência, está bem posicionado no mercado. Como você seria interessante para a economia americana? Então, o processo ele é todo, grosseiramente falando, né? Porque o processo é muito minucioso, né? Mas, grosseiramente falando, é isso que a gente comprova, né? Por isso que a aprovação se leva quando a gente casa esses dois itens básicos, assim, vamos falar do profissional. Então, assim, então como ele é baseado na sua carreira, a gente está falando hoje que pode ser tanto uma carreira, no Brasil, teoricamente, plano de carreira CLT, quanto você sendo empreendedor. Sim. Então, esse mesmo eu tenho a minha empresa aqui e quero abrir a minha empresa nos Estados Unidos. Não quero ser só investidor lá. Exatamente. Quero ter uma empresa lá, contratar profissionais de lá e levar daqui. Eu quero gerar renda para aquele país e quero manter a minha vida lá. Eu também consigo fazer isso. Consegue. Inclusive, esse é o ponto de confusão que eu tentaria solucionar agora, que a maioria das pessoas se ligam, é que, realmente, assim, você abrir uma empresa nos Estados Unidos, você pode, se o seu desejo, são duas coisas juntas. Se o seu desejo é abrir uma empresa nos Estados Unidos e morar lá definitivamente, você vai ter que abrir a empresa e você precisa do green card para que você more lá. Mas se o seu desejo não é emigrar, eu quero só abrir uma empresa lá, você pode daqui do Brasil mesmo abrir. Então, e você toca indo e vindo lá, mas você não vai ter o visto imigratório. E a permissibilidade é isso. Sim, perfeitamente. E eu posso ter um meio termo. Eu começo fazendo isso e depois, sei lá, planejo. Assim, vamos imaginar, eu não sei inglês, tá? E aí, eu tenho o cliente que eu te falei exatamente nessa situação. Ele não sabe inglês, nada, né? Mas ele tem dinheiro. Ele não tem curso superior. Mas ele é um puta de um empresário. Sim. Teve sucesso, tem filho pro negócio, tá estabilizado aqui. E ele fala, não, Carla, eu quero abrir minha empresa nos Estados Unidos, mas eu vi que precisa de R$500 mil para não sei o quê. Então ele já olhou lá, fez a pesquisa dele grosseiramente. E eu tenho um amigo que ele tem esse duplo visto, que ele tem empresa lá, já tá estabelecido, tem green card, tem, sabe, ele é empresário, ele não é o investidor que você muito bem comentou. E aí, para essa pessoa que não tem a segunda língua, que já não tem o estudo, mas tem o dinheiro para investir, ele também consegue fazer? Então, consegue. Então, é isso que é bom a gente separar as duas coisas, né? Que elas andam em paralelo. Se você não deseja morar nos Estados Unidos permanentemente, você pode abrir a sua empresa lá, seja um investidor, as outras pessoas vão fazer a gestão, vão tocar lá, enfim, e você vai ficar indo e voltando, ok. Você não vai precisar de um visto imigratório para isso, ou seja, você não vai precisar de residência permanente. Mas você pode, não, eu quero abrir minha empresa lá, mas eu quero morar com a minha família lá, então. Então, você pode, inclusive, existem dois tipos de visto. O visto de investidor, que é o visto B5, que é esse visto que investe milhões de dólares. Exatamente. Mas esse visto é um visto que, como eu falei, ele é adequado para um grupo de pessoas, mas esse é um visto que precisa de um investimento altíssimo financeiro e que você depois,
monitorado depois de tempos em tempos, que você precisa estar empregando X números de profissionais e dando realmente esse retorno para os Estados Unidos exatamente como estava, prestando conta ali. Mas existe também esse mesmo visto B2NW, você pode comprovar que você é um profissional acima da média sendo empreendedor. Então, não necessariamente é só aquele profissional que a gente está imaginando que é o plano profissional de carreira dentro de uma empresa. Você pode mesmo, você sendo o empreendedor, você pode pleitear, fazer a aplicação da B2NW, que é menos burocrático e menos oneroso do que o visto de investidor. E ele é extensivo à família, como você falou. Isso é interessante, né? Na realidade, exatamente. Vamos supor, se for o pai ou a mãe, ele consegue levar a esposa, o marido e os filhos depois que ele conseguiu dele. Na verdade, ele, por exemplo, se o marido, né, o pai, ele que faz o nome dele, então é extensivo à esposa, ao cônjuge e aos filhos até 21 anos de idade. E aí, ou a mulher, se fizer no nome dela, também é extensivo ao marido e aos filhos até 21 anos de idade. E quando vocês dão essa consultoria, essa assessoria, né, para poder a pessoa fazer essa imigração, vocês vão até a parte de saída definitiva do Brasil, porque as pessoas, a gente sempre esquece, voltando, puxando para o meu lado aqui da contabilidade, sempre esquece de fazer a declaração de saída definitiva. E isso gera problema depois aqui. Sim. E os Estados Unidos, eles têm convênio com o mundo inteiro de que tudo que você recebe, ele junta com a sua remuneração americana e você paga imposto lá. Né? Então, também tem isso, né? Sim. Vocês acompanham isso também, né? Porque, por exemplo, esse cara que vai e volta, ou até que tem a definitiva, e ele pode trabalhar numa empresa internacional e vir aqui, porque essa empresa pode ter filial aqui, inclusive. Né? Então, isso acontece muito. Você sai, consegue a saída definitiva e a empresa de lá fala, não, agora eu vou abrir um investimento lá no Brasil e eu gostaria que você tocasse lá, ficasse 3 meses lá e 3 meses aqui agora tocando. Pode acontecer. Entendi. Né? Essa parte, tudo que envolve a imigração fora visto imigratório, a gente trabalha com parceiros. Entendi. Então, assim, eu trabalho para a D4U Immigration e ela faz a parte realmente da imigração, faz o processo imigratório, o processo do visto em si. Até o visto. Até o visto. Até realmente até a aprovação, até toda a parte onde ele foi aprovado, onde ele vai fazer a primeira entrada nos Estados Unidos com o seu pacote que a gente chama, porque chegando nos Estados Unidos ele vai receber depois o Green Card definitivo. Mas a gente trabalha com parceiros, que aí envolve não só a questão essa questão contábil, né, e financeira. Envolve isso, envolve também, por exemplo, aluguel de casas, né? Então, assim, a gente tem parceiros onde ele vai poder escolher e conversar mais sobre isso. Consultoria. Dá suporte, né? Consultoria de como colocar os filhos na escola, por exemplo, que o sistema de ensino realmente é bem diferente do Brasil, principalmente para quem tem filhos pequenos. Então, existem vários parceiros que a gente indica. Não é obrigatório a pessoa, né, fazer nenhum contrato com eles, mas a gente facilita, orienta, né, para dar o caminho, né? A gente sabe que tudo isso é importante, realmente faz parte do planejamento imigratório. Né? E Cíntia, pra gente, assim, indo para os nossos finalmente, quanto tempo hoje, se você está aí, você também está nesse processo, né? Você também, além de ser a consultora, também também cliente. Quanto tempo, em média, uma pessoa que tenha hoje uma carreira já profissional, que atende essas qualificações que você falou, já tem uma carreira profissional, já é bem estabelecido, tem uma graduação ou um técnico, já tem uma experiência prática no mercado, sabe falar inglês, né? Porque, né, você não... Como é que você quer morar no outro país sem saber falar a língua dele, né? Tem o conhecimento da língua, né? Quanto tempo essa pessoa ela consegue, aí, em média, obter esse visto para ela poder imigrar? Isso realmente é um ponto que a gente chama, quando a gente começa o trabalho, a gente coloca tudo nessa linha do tempo, exatamente para que a pessoa possa se realmente planejar, para que tome a melhor decisão na fase em que está vivendo, realmente na sua fase familiar, na sua fase profissional. E você falou a questão do inglês, né? É muito importante a gente ressaltar, assim, claro que o inglês é primordial, você não vai conseguir ter o sucesso que você almeja num país que fala uma língua se você não domina aquela língua. O poder da comunicação, né, a gente precisa dominar. Mas ele não é um ponto de... Um divisor de águas, né? Não, assim, ele não é um ponto para a imigração, a gente não tem uma prova, não é um ponto que, assim, se você não fala inglês, você não pode aplicar para esse visto. Não.
Entendi. Então, assim, mas é lógico que ele é importante e ele vai fazer parte, enfim, você vai para uma da reunião, sua... né? Imagina a engenharia, vamos comentar da engenharia, imagina a engenharia, você não entender nada que estão falando com Exatamente, você, né? vai ser essencial para sua vida lá, mas ele não é obrigatório para aplicação do visto, só para deixar um pouco mais claro. Então, vamos lá, colocando na linha do tempo. Muitas pessoas aplicam esse tipo de visto aqui do Brasil mesmo, que é o meu exemplo que eu citei. Então, a gente aplica de maneira consular, aplica aqui no Brasil, porque ele demora em média, vamos colocar aqui uns 2 anos, para que seja analisado e finalizado todo o processo, tá? Então, pode sair com 6 meses? Pelo pode. consulado. Pela imigração americana. A USCIS, ela tem no site, isso varia um pouco, depende muito da fila, da quantidade de processos, enfim. Mas normalmente eles colocam lá um prazo máximo em até 21 meses ou 24 meses. Mas é claro que tem pessoas sendo aprovadas com 10 meses, com 12 meses, com 6 meses, ou pessoas sendo aprovadas com 18 meses. Então, assim, depende muito. Então, você aplicando aqui no Brasil, você sabe que você mais ou menos vai esperar em torno de 2 anos aqui no Brasil ainda. E você pode ir tocando a sua carreira, tocando a sua vida normal e se preparando para quando esse momento chegar, fui aprovado, recebi minha aprovação. Você tem ainda mais ou menos uns 6 meses. Você pode ir antes, mas você tem mais ou menos uns 6 meses para que você possa ir de vez. Então, porque até você tem que se nisso... estruturar, né, gente? Agora falou, tem que alugar uma casa, né? Se você tiver filhos, tem que ver questão de escola. Porque tem gente que sai meio louco, até a própria língua. Vai e larga tudo para trás, né? Até a própria língua, né? Durante esse período, ó, já decidi, aprimorando. Então agora eu vou aprimorar meu inglês, a minha esposa, de repente, que não fala nada, então vamos lá, vamos começar a se organizar, vamos ver o que a gente pode fazer, e aí vai se planejando assim, uma curiosidade, período. Não sei se você pode falar, né? Mas o investimento médio para isso, para você poder fazer essa questão do procedimento, não lá, né? Mas o investimento que a pessoa gasta nesses 2 anos para dar entrada nesse processo imigratório até conseguir o visto. Então, as assessorias imigratórias, elas têm o mercado de assessoria imigratória, assim, não é um visto tão simples, porque, como eu te falei, o processo, eu falei grosseiramente aqui, assim, que é você comprovar que é um profissional qualificado e você também comprovar que você vai ser interessante para a economia americana. Grosseiramente falando, parece que é simples, mas é muito minucioso, porque esse 2 processo... anos é um tempo, a gente já sabe que não é simples pelo período, exatamente, né? E é um processo que a gente coloca todos os detalhes profissionais daquela pessoa. Quais os projetos que você participou, o que foi desenvolvido, o que no seu currículo todo, desde quando você começou a sua carreira, é tudo detalhado, colocado ali para que o profissional que vai ler aquele processo entenda que, nossa, você é realmente um profissional diferenciado. Os Estados Unidos precisa de você. Então, para que isso seja muito mais claro, então é um processo muito minucioso. Então, eu estou te falando isso que não é porque as pessoas podem, às vezes, imaginar, é tipo tirar um visto de turismo. Não é. Exatamente, claro, é um processo realmente bem trabalhoso e diferente. Mas está na faixa entre todas as assessorias migratórias, mais ou menos entre $15 mil a $40 mil. Do início ao final. Para ele conseguir o visto. É o processo todo. Para até ele ter o visto na mão. Esse é o valor de mercado. O nosso valor de mercado médio, o nosso, da empresa que eu trabalho, é em torno de $18 mil. Preço médio. Isso por pessoa? Não. Para familiar. Entendi. É o processo. Então, você aplica, como eu falei, um membro da família aplica, que o histórico todo vai ser em nome daquele profissional ali. E aí Se 2 membros da família quiser não tem problema. Não, na verdade, vai ser um aplicante. Só precisa de um. Isso. E aí, o cônjuge, como eu falei, ele sendo aprovado, imediatamente o cônjuge e os filhos, eles também têm esse benefício. Eu vou fazer uma pergunta idiota, né? Porque na realidade... Nunca é idiota. Porque, olha só, porque assim, é claro que nenhum país quer dar o visto definitivo para alguém que tem alguma coisa no país onde ele morava. Por assim, se respondeu um processo, cometeu algum, não crime de matar, mas cometeu, por exemplo, alguma inidoneidade, entendeu? Eles também olham isso, tipo assim, nesse processo migratório. Há essa investigação, assim, para ver a questão da reputação da pessoa, dentro da carreira dela, porque eu tô indo lá para trabalhar, e como você bem colocou, profissionais qualificados. A gente não, de novo, a gente não tá desmerecendo o jardineiro, a manicure, esse pessoal que sai, que normalmente vai na ilegalidade, né? E não é uma coisa trabalhada e planejada, até porque o investimento desse não é para qualquer pessoa fazer. Então hoje isso daria aí
Em torno, se a gente arredondar, uns 70 mil reais. Exatamente. Né? Em torno de 70, 80 mil reais. Eu fico pensando, falando que é uma decisão, por isso que é uma decisão de vida. E é uma decisão de planejada, como se a primeira coisa que você falou é muito importante. Então, por que eu estou te perguntando isso? Porque normalmente as pessoas elas se preocupam. Às vezes o cara ele tá aqui e ele acha assim, não, basta eu estar trabalhando, ser bem sucedido, que eu vou ser bem recebido. Então, há essa investigação, esse estudo, assim, no perfil dessa pessoa no país onde ela estava antes. Então, nessa parte do processo, o que é visto lá é realmente como é a sua carreira profissional, como é a sua jornada acadêmica e como os Estados Unidos poderia te receber profissionalmente, como você seria interessante para os Estados Unidos. No processo em si é visto isso. Aí existe uma próxima fase. Como eu te falei, por exemplo, se a gente está aqui no Brasil e está esperando esse processo aqui no Brasil, depois que você é aprovado, você marca um exame médico e depois uma entrevista. Okay. Nessa entrevista, inclusive, a gente leva uma carta de antecedentes criminais. Né? Então, é claro que eles investigam, é óbvio. Eles não vão, né? Não tem... É claro que assim, eles não vão... um processo administrativo, sei lá, alguma coisa... Ou foi mandado embora da empresa porque... Não, claro que não. Essas coisas, mas assim, algo realmente, sabe, assim, que realmente infrinja uma lei, né, assim, uma coisa séria, isso daí não precisa nem a gente falar, porque a gente sabe que eles olham tudo, né. Então, nessa última entrevista, você já está aprovado. É mais para você dizer que, oi, sou eu mesmo, colocar as digitais e levar os antecedentes criminais e o exame médico, né. Então, assim, nesse momento, eles checam algumas coisas, sim, né, e aí realmente... Quem cometeu algum ato, né, de ilegalidade já sabe que você não vai conseguir, ou não vai conseguir, ou vai ter uma certa dificuldade para conseguir, né? Pois é. Então, Cíntia, nossa, muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Acho que você é sempre muito objetiva, né, nos seus esclarecimentos. Então, pessoal, assim, se vocês tiverem interesse, queria que a Cíntia deixasse aqui as redes sociais dela, né, porque ela trabalha numa empresa que presta, é empreendedora, na realidade, numa empresa que presta esse tipo de serviço. E eu falei com você naquele dia, né, eu tenho uma amiga que foi para Portugal agora, tá entre indo e vindo. Sim. E na nossa área em contabilidade, ela está estudando, está fazendo as provas em Portugal. E é um país que tem convênio, que já é difícil, né? Então, e quando você falou aí 2 anos, ela está em 1 ano aí nessa labuta. Ela veio aqui também, contou a experiência dela, falou questões salariais, né? Que é mais remunerado, né? Lá. A mudança, Bruce falou, a mudança pessoal, a mudança de vida, de cultura, que, tipo assim, você morar num apartamento aqui de 100 metros, de 150 metros, você ir lá morar no de 40. Exatamente. De você não ter a empregada doméstica, porque aqui todo mundo aqui tem empregada, lá não tem essa cultura. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta no decorrer. Essa mudança pessoal, ela é brusca, né? Então, é outro tipo de vida, né? Então, por isso que eu te fiz a pergunta no meio do caminho, porque eu conheço pessoas que estão passando por isso neste momento e que estão indo bem, estão correndo atrás, né? Estão quase lá, né? Já no processo de finalização. A minha amiga, por exemplo, em Portugal já está 1 ano. Vai e volta de 3 em 3 meses, porque ela está o marido já está alocado trabalhando. Na área contábil, para ela trabalhar na área dela, tem que fazer provas. Então tem que estudar a legislação local, fazer uma faculdade lá com matérias que não teve aqui, entendeu? Diferente. Você está falando em Portugal, né? Em Portugal, porque lá ela quer ser empreendedora. Ela quer ter o negócio dela de contabilidade, que ela já tem aqui, ela já é bem sucedida aqui, já tem a empresa dela. Então ela não vai sair daqui para ir para lá, para fazer um serviço não tão qualificado. Então ela quer a mesma qualificação. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque há uma grande dúvida nisso, né? Então, sempre teve o que você comentou no meio da nossa conversa, da gente ir para lá para fazer subserviços, né? Então, tem sempre esse conceito. E, no entanto, você já está desmistificando, dizendo que há uma procura e uma demanda, né? Que está lá, vamos dizer assim, retraída da gente de mão de obra. E o brasileiro se encaixa bem nisso, até porque o brasileiro, ele se adapta em qualquer lugar, né, Cíntia? Então, deixa aí pra gente suas redes sociais, fala um pouquinho pro pessoal aí, como que eles acessam aí, né, a D4U. Isso. Bom, eu trabalho então com a D4U Immigration e o primeiro passo para que você possa, por exemplo, saber, se você tem curiosidade, será que eu sou elegível para esse visto, né? Será que seria para mim? Será que eu poderia ir? É você mandar um currículo para nós, para que a gente possa analisar de acordo com o seu currículo, fazer uma análise gratuita, né? De elegibilidade. Então, é só mandar o currículo para cintia.dias@d4uimmigration, cintia.dias@d4uusa.com, que é o meu e-mail, e aí você já pode mandar o currículo para lá que a pessoa vai saber se é elegível, ou a gente vai dar um parecer, o jurídico da D4U vai dar um parecer dizendo se realmente, se esse visto é o melhor caminho, ou a indicação seria outro, enfim. Bom, e as minhas redes sociais, né, é cintiadias.imigrar,
onde lá eu dou todas as informações sobre imigração. E mais uma vez eu só tenho que agradecer e finalizar dizendo que se você tem intenção de imigrar, tem esse desejo, a hora é agora. Porque os Estados Unidos está de portas abertas querendo profissionais e o brasileiro é muito bem visto, porque ele sabe que no Brasil precisa se estudar muito. Então, para os profissionais... Isso é muito importante, que a minha filha fez intercâmbio no Canadá e a gente estuda muito mais do que eles. Nós brasileiros somos muito bem recebidos lá. É um místico, é um mito que a gente tinha antigamente de que o brasileiro tinha má fama. Mas o profissional qualificado é muito bem recebido lá. Obrigada, Cíntia. Gente, pessoal, a gente volta então com o próximo podcast, tá? Para falar mais coisas interessantes para vocês, mais assuntos aí diversificados para vocês aí que estão na área, estão no mercado. E não esqueçam de curtir nossas redes sociais, né? Spotify, YouTube, TikTok, né? A gente tá aí para contribuir para você, para sua carreira, para sua empresa. Obrigada, até a próxima.